Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje a gente vai bater um papo com a Renata Vitti, que já chegou. A Renata vai contar um pouquinho da experiência dela da análise sensorial fora do país e também da análise sensorial dos produtos que ela trabalha na indústria de nicotina e tabaco. E ela vai contar pra gente quais produtos são esses hoje. Oi, Tati. Tá me vendo e me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Agora tá. eu tô te vendo. Tava Show. pensando um pouquinho. E aí, tudo bem? Bom? Tudo certo, tudo certo. Minha primeira live da vida. Que Um pouco chique! nervosa. Mais uma estreia aqui. Na segunda foi a estreia da Ana Paula também nas lives. Show. Deixa eu te Minha mãe perguntar tá uma aí. coisa. Oi, mãe. Eu acertei seu sobrenome falando na sua mãe? Sim, É assim que acertou fala? sim. Então Tá tá bom. certinho. Então tá ótimo. Rê, super obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Imagina. É super importante, né, a gente mostrar aí para o mundo que a sensorial não se limita a um produto ou outro produto, ela é um universo para ser explorado e você, mais do que ninguém, consegue mostrar isso para a gente contando um pouco do seu trabalho, né? Sim. É um mundo super vasto, super... O céu é o limite em sensorial, né? A gente flerta com tantas áreas, com tantas habilidades, com tantas formações que, assim, a gente nunca para de aprender nessa área. É incrível, acho que é isso a minha maior paixão. Com certeza. É uma área que não dá para ficar parado, né? E nem pode. Não. Oi, conta pra gente como é que você foi parar nessa área. Como que você conheceu a análise sensorial, se encantou, decidiu seguir carreira nela? Como que foi? A minha entrada em sensorial não foi nada glamurosa e foi super por acaso, né? E eu tenho uma trajetória de carreira e uma história de carreira muito parecida com muita gente que faz análise sensorial. Então, eu comecei na indústria que eu trabalho até hoje com desenvolvimento de aromas, né, para aplicação nos nossos produtos. Então, eu fui contratada eu sou técnica em química de formação, fui contratada para atuar no laboratório de desenvolvimento e fiquei lá por 10 anos. E eu estava um pouco entediada já, porque 10 anos é muito tempo numa área, sabe? Às vezes eu sentia que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha a aprender. Então, foi nesse momento que surgiu um convite, uma proposta para me juntar ao time de análise sensorial. E eu achava que eu manjava tudo de sensorial, né? Trabalhando com flavor, a gente analisava, fazia os desenvolvimentos e analisava os produtos num painel super pequenininho, bem qualitativo. E para mim, sensorial era aquilo, né? E eu pensei, nossa, eles vão me pagar mais para eu trabalhar com uma coisa super simples, né? E quando eu cheguei no laboratório de sensorial, comecei a ter mais assim, convivência com o time, principalmente com a Luciana, que está aqui assistindo. Uma profissional incrível que me ensinou assim demais. Foi uma das razões pelas quais eu me apaixonei pela área, pela paixão dela, foi meio assim por osmose. E daí foi nesse momento que eu comecei a descobrir o que era sensorial. E eu tinha muito pouco tempo para descobrir, porque eu tinha que entregar resultado, tinha que, né, fazer meu trabalho. E foi então que eu fiz os cursos da Silvia, como muita gente, né, e me apaixonei ainda mais. E o que me encantou nessa área foi conseguir traduzir a percepção das pessoas em números e os números em insights para o negócio. E ver esses insights sendo aplicados, os produtos melhorados, sabe? É muito legal, é muito divertido. Eu me divirto muito trabalhando com sensorial, apesar dos perrengues. Sempre tem, né? Mas com Sempre certeza tem. é uma área encantadora. E eu queria comentar com você quanto que esses mentores que a gente encontra no meio do caminho são importantes na nossa vida, na sensorial, né? Com Porque certeza. muitas vezes é tão difícil da gente encontrar uma informação que a gente precisa,
aprender a aplicar uma metodologia que a gente precisa, que esses anjos que aparecem aí no nosso caminho acabam ensinando muita coisa. E assim, uma coisa que eu vim da área da química, eu sou química industrial por formação. A química é uma ciência ancestral, né? Ela já está mais do que provada, a validade, a necessidade da química no dia a dia. A análise sensorial, por sua vez, nasceu em meados do século passado, né? Sim. Como aplicação e como... Então, a nossa história é muito mais curta, o que faz com que nem todo mundo tenha uma real noção do que é a sensorial. Então, essa coisa da desbravação, de tu fazer o negócio e entender o valor da sensorial e te ver como um parceiro estratégico é uma batalha ainda, eu acho, na nossa área. Pelo menos na indústria que eu trabalho e conversando com alguns colegas também. Escuto as mesmas questões. Com certeza. É uma batalha, mas, por outro lado, quando você consegue mostrar o real valor que a sensorial tem, né? Isso é muito bem visto e muito valorizado. Com certeza, com certeza. Porque o que a gente entrega, ninguém mais consegue entregar, né? Essa correlação da percepção do painel com o consumidor, essa decodificação da informação que o teu consumidor te traz numa coisa mensurável, tangível, é uma coisa que está na nossa mão, né? E é muito... eu acho que as pessoas veem isso, por outro lado, também com bons olhos, porque é interessante, é novo, é meio mágico até, quando a pessoa não tem conhecimento de estatística que a gente tem. Como que tu chegou nisso? Faz tanto sentido, mas como que tu chegou nesse número? E é chave isso que você falou, né? É uma resposta que não tem outro jeito de conseguir, é só via análise sensorial. Ou você faz análise sensorial, ou você vai passar a vida inteira na tentativa e erro, né? Exatamente, exatamente. Tu vai dando tiro para todos os lados, né? E tudo que tu conseguir alcançar de sucesso é por sorte. Não é porque tu tem uma estratégia fundamentada de produto. E a gente está aí para suportar essa jornada, né? De desenvolver, como tu sempre fala, os melhores produtos para os consumidores. Perfeito. E você comentou que trabalha você trabalha na indústria de produtos de nicotina e tabaco. De quais produtos exatamente a gente está falando? Quais produtos são esses? Se a gente for pensar em Brasil, ainda é muito o que a gente chama de cigarro manufaturado em fábrica, e a sigla que se usa dentro da indústria para isso é FMC. Então, é literalmente o cigarro, né, com isqueiro, que é normal, né, e que está aí há, sei lá, mais de 100 anos. E também a empresa trabalha, isso ainda no Brasil a gente não tem, porque esses produtos não são regulamentados no Brasil, mas a gente trabalha com alguns produtos que já foram lançados há alguns anos aqui na Europa e em outros países da Ásia, produtos que aquecem o tabaco, mas não chegam a queimar, né? Então eles trabalham numa faixa de temperatura que não gera combustão. Então a gente tem uma outra experiência sensorial e a gente tem um device aquecendo esse produto, né? É tipo cigarro eletrônico, não? A diferença desse cigarro que aquece o tabaco, mas não queima, para o cigarro eletrônico, é que o cigarro eletrônico geralmente ele não tem tabaco. E entendi. Esse produto que eu tô falando ainda tem tabaco. Entendi. A gente trabalha também com isso mais nos países nórdicos aqui da Europa, Suécia, Dinamarca, com o que a gente chama de snus, que são mini travesseirinhos que as pessoas colocam dentro da boca e vão soltando nicotina aos poucos. Né? Porque são vários produtos sempre visando a redução, né, potencial redução de risco para o nosso consumidor. Perfeito. E aí, você não mora no Brasil, né? Onde é que você mora? Não, eu moro na Inglaterra. Esse mês vai fazer 4 anos que eu moro aqui. E eu vim para cá por causa da análise sensorial, né? Eu, junto com a Luciana, minha colega que está assistindo a gente e a minha guru em sensorial, nós desenvolvemos uma metodologia, adaptamos uma metodologia da STM para alguns dos nossos produtos e as pessoas do Centro de Excelência aqui da Inglaterra ficaram muito interessadas nessa metodologia e quiseram fazer o deploy dela para algumas outras localizações.
Então, eu vim para cá para treinar alguns líderes de painel e algumas pessoas como aplicar essa metodologia. E nesse momento, eu conheci a pessoa que foi minha chefe, logo que eu me mudei para cá. E a gente teve uma conversa, ela me falou um pouco da área dela e uns 2, 3 dias depois ela me convidou para aplicar para uma vaga que ela tinha aberto na equipe dela. Que E legal. daí eu apliquei e depois de 5 meses, muito estresse, o meu visto saiu e eu me mudei para cá. Olha só que bacana. Então é uma oportunidade que a Sensorial te deu, né? Sem Com ela, provavelmente você certeza. estaria trabalhando aqui no E Brasil ainda. me possibilitou realizar meu sonho, sabe? Então, que sempre foi morar fora e ter uma experiência internacional. E eu acho que também, Tati, é um mercado que tem pouco profissional qualificado, né? Tem muita, eu vejo assim, às vezes, realmente uma falta de qualificação dos profissionais e uma simplificação exagerada da ciência sensorial. Então, as pessoas acham que juntar 6 pessoas e provar um produto vai fazer painel. E a gente sabe que não é. Então, Exatamente. tu conseguir gerar essa expertise, e eu sempre falo que o meu expertise sensorial é uma coxa de retalhos, porque eu fui juntando o que eu aprendi internamente com os cursos da Silvia, com os livros, com os artigos, agora com as lives de vocês, né? Tua, da Giovana, que fazem trabalhos maravilhosos. A gente vai aprendendo e vai, né, criando essa bagagem. E toda a parte de estatística, né, que as pessoas fogem, muitas A gente vezes falou porque tem sobre isso aqui medo. ontem. Então, se tu abraça a causa, né, e realmente se debruça nos livros, busca aprender, vai atrás, assim, é muito difícil que tu não ache o teu espaço de carreira. Vai aparecer, né? Vai te possibilitar voos muito mais altos do que tu pode ter imaginado num primeiro momento, porque te Com dá certeza. um espectro imenso de atuação, né? Sim, e nem só para isso falando de atuação exclusivamente com sensorial, né? Mas se você for pensar também, não é a maioria das empresas que tem uma posição dedicada ao sensorial. Então, Exatamente. de qualquer forma, você se beneficia sabendo aplicar uma análise sensorial, porque você pode, por exemplo, ser um profissional de P&D, ser um profissional de qualidade que vai trazer a sensorial para a sua rotina de trabalho como ferramenta e vai conseguir entregar esse direcionamento das decisões, essa parte estratégica que a sensorial proporciona e, consequentemente, se diferenciar como profissional, né? Porque é um É, conhecimento que muito pouca gente tem. e eu acho que um conselho que é sempre válido, às vezes a pessoa é apaixonada por sensorial, fez curso, gosta, mas não tem sensorial na empresa que ela trabalha. Ela vê o valor agregado daquilo, mas não tem um painel sensorial. E eu acredito muito em tu, às vezes, abrir um espaço dentro da tua organização. Tipo, não é porque não tem sensorial na tua empresa que tu não pode, né, mostrar o valor e começar esse departamento, né? Todas as indústrias, todas as empresas que têm sensorial bem estabelecido hoje em dia começaram de algum lugar, né? Então, por que que não pode ser tu o cara que vai, né, começar, né, do zero? E eu acho que isso, como profissional, tá, te enriquece de uma maneira, porque tu vai ver o setup das coisas, né? Tu vai engajar, de repente, com o fornecedor para ver como é que monta um painel, tu vai ler lá a ISO dos pré-requisitos de uma sala de painel, vai ver quais métodos são adequados para tua categoria de produto, e assim vai. Então, essa experiência que tu vai gerar, nossa, é uma coisa incrível, E incrível. acaba que você vira a referência da empresa naquele assunto Para depois, né? aquilo, exatamente. Te possibilita, né, entregar, de repente, se tu vai estar procurando um outro emprego, um currículo que, né, vai atrair outros empregadores também daqui a pouco. Sim, exatamente. E Rei, como é que você vê esse cenário? Eu não sei se você já está há 4 anos aí, né? Eu não sei se você tem essa ideia, mas como é que você vê o cenário das oportunidades em sensorial no Brasil e na Europa? Eu acho que aqui na Europa o que eu vejo é que sensorial já é bem mais estabelecido do que no Brasil, né? Muito mais empresas, eu acredito que tenham departamentos de análise sensorial por aqui. Então tem muito mais empregabilidade, tem muito mais lugar para trabalhar.
em termos de métodos e desenvolvimento, eu acho que, como a sensorial é uma ciência nova, como eu trabalho numa categoria, como a gente conversou em off antes da live, que não tem um livro sobre sensorial de tabaco, né? A gente tem que adaptar, a gente tem que inventar, a gente tem que validar, criar muito. Eu acho que essa característica do brasileiro de ser mais criativo, né, de ter mais jogo de cintura, acaba ajudando a desenvolver. Então, o que eu vi internamente na empresa que eu trabalho é um desenvolvimento gigantesco nessa área. E por outro lado, também aqui na Europa tem muitas agências de pesquisa que são referência para o mundo inteiro. Aqui na Inglaterra tem agências incríveis. Eu sou painelista também de agência, então eu recebo às vezes produtos para testar, que é bem legal. Eu vejo o outro lado também, é super organizado, muito, muito bacana mesmo. E até tem ideias para aplicar no seu, né, depois. É copy-paste, né? Nada se cria. É isso aí. E daí, mas eu vejo, ainda também tem o Eurosense, acontece aqui, e junta gente de vários lugares da Europa, também tu vê várias indústrias de várias categorias que têm sensorial muito, muito bem estabelecidas, sensorial já caminhando muito junto com marketing, né? Ou com insight de consumidor, né? Essas áreas muito bem integradas. Então, tu vê que tem indústrias que já estão super, né, na frente com tecnologia de ponta para sensorial em ciência do consumidor. E outra coisa que eu acho diferente aqui é que tem mais dinheiro, né, Tati? Então, com certeza. por exemplo, tu precisa fazer um mapeamento de emoções. Tu contrata uma agência, se tu não tem o expertise interno, sabe? E daí tu vai, né, tu vai trabalhar junto com a agência, tu vai entender a metodologia que eles vão aplicar e tu acaba aprendendo muito das agências que tu trabalha, né? Tu não tem, por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca para tratar dado de TDS, de dominância temporal de sensações. Tipo, eu pude chamar uma estatística para fazer esse trabalho para mim e me ensinar, sabe? Coisas que a gente não tinha esse luxo quando trabalhava no Brasil. Então, é bacana, é legal. E viver essas duas realidades, assim, tentar extrair o melhor de ambas, né? Com certeza, né? Que é a experiência das duas. E o que você disse que estudou bastante, né? Estudou muitos materiais para poder adaptar esses materiais, essas metodologias para a sua realidade, né? O que você vê de diferente de uma sensorial de alimentos, de cosméticos, para uma sensorial dos seus produtos? Eu acho que, como requer adaptação, Tati, tu tem que ter um conhecimento super grande da categoria de produto que tu tá desenvolvendo ou adaptando o método. Então, tu tem que saber, por exemplo, como é o pós-gosto dos teus produtos, né? Tem como fazer uma comparação que tu faz um par comparado ao mesmo tempo, não vai ser muita saturação para o teu painelista, não vai te dar um bias de resultado. Mas se tu for comparar com uma indústria de cosméticos, como tu bem sabe, a pessoa tem dois braços, né? Tu consegue avaliar o hidratante controle e o hidratante teste ao mesmo tempo e ter uma comparação assim. E também cuidar muito a exposição das pessoas que vão avaliar esses produtos, né, para minimizar qualquer tipo de risco. Fazer tudo muito. Eu digo que para fazer sensorial dos nossos produtos, a gente precisa reduzir o tamanho amostral ao máximo, ser muito inteligente com design de experimentos, né, com quais amostras realmente a gente vai precisar apresentar para os painelistas para sempre ter esse drive de diminuir o risco, né? De diminuir a exposição para as pessoas que estão ali avaliando. Por menos pessoas possíveis, né? A Exatamente. Elaine, ela tá perguntando, a pergunta que não quer calar, no painel de tabaco tem que fumar? Sim, tem que ser fumante. Tem que ser fumante. A gente não, de jeito nenhum,
e a recrutar um não fumante. Nós temos internamente procedimentos éticos e de controle muito mais restritos do que qualquer regulamentação de governo. Então, é muito, muito, muito restrito. Então, tu imagina que uma taxa de 12% da população é fumante, né? E tu tem que recrutar os teus painelistas destes 12%, né? Bem E daí tu vai desafiador, ter... né? Exatamente, tu vai ter toda a tua segmentação ali dentro ainda, porque às vezes tu tá buscando um tipo de consumidor classe A ou classe C, ou, né, para isso mais para estudo de mercado, ou um painelista que aceite avaliar produtos mentolados, ou, né, então tem várias, olha, é uma guerra diária, assim, tem muitas restrições, muitas restrições. Então a gente procura trabalhar com metodologias que têm um poder de teste super robusto e alto, né, para tentar trabalhar com menos replicatas possível e trabalhar com um grupo super bem treinado e experiente para diminuir qualquer variabilidade de resultado e, de novo, E quais diminuir, métodos... Desculpa, Rê, pode continuar. diminuir é mais do mesmo, né? E diminuir a exposição das pessoas para os produtos. Entendi. E quais metodologias você costuma aplicar? Você costuma aplicar de tudo um pouco ou A mais gente, discriminativo, descritivo, consumidor? Enfim. como eu te falei, se tu pensar em redução de exposição, de novo, quando a gente faz um duotrio ou qualquer metodologia discriminativa, a pergunta que vem do teu cliente é, tá, mas e diferença por atributo? Tem, né? E daí tu acaba tendo que repetir o teste, daí usando uma metodologia descritiva. E o que a gente faz, às vezes, é cortar um caminho, sabe? É claro que cada método vai te dar uma resposta, cada método tem as suas limitações, mas às vezes a gente assume alguns riscos de perder um insight ou perder um resultado para trabalhar de uma maneira mais inteligente e cortar caminho, né? Porque os nossos recursos são super limitados. Então, E pode continuar, desculpa. Então, esse tipo de pensamento tem que estar sempre na nossa cabeça como gerente de painel ou cientista sensorial, né? Não dá para achar que, né? Ai, vamos aventar todas as possibilidades e cobrir todas as possíveis questões. Não. Vamos, de Entendo. repente, aplicar uma metodologia, sentar com o nosso cliente, avaliar o resultado, ver o que realmente ele precisa depois daquilo, fazer diversas perguntas, ser o departamento mais chato da empresa e assim vai, né? E teste com consumidor você também faz? Não, a gente trabalha, eu trabalho especificamente com painel treinado. Ah, Não, entendi. não trabalho. Eu tenho alguma vivência com consumidor, eu trabalho às vezes com correlação de dado de consumidor com painel, mas assim, de planejar estudo com consumidor não faz parte da minha função, eu não faço isso. Mas aí tem outra pessoa na empresa que é responsável por essa parte de consumidor, ou aí vocês recorrem a externo? Tem outro departamento na empresa que faz consumidor. Olha só, Sim, muito legal. sim. E você comentou que gosta muito de usar as metodologias sensoriais para validação de alegações, né, de claims. Sim, a gente faz bastante, bastante. E Alegação para de isso, claim. isso também você acabou adaptando uma metodologia já existente para outras categorias para a sua realidade. Exatamente, foi essa metodologia que me trouxe aqui para Inglaterra, né? E foi uma metodologia, de novo, eu e a Luciana desenvolvemos juntas. Então, a gente pegou uma STM de validação de desodorante para embasar o desenvolvimento de uma metodologia para residual de cheiro de cigarro em roupas. Olha só. Então, a gente pegou toda a fundamentação dessa STM e desenvolveu e adaptou para a nossa realidade com os nossos produtos. É uma metodologia que a gente ainda usa bastante. De vez em quando alguém quer matar ela, porque é uma metodologia super trabalhosa de fazer painel.
Mas a gente ainda usa bastante, E bastante. aí é para poder colocar nos rótulos, nas comunicações, não deixa cheiro, não deixa sua roupa com cheiro ou algo desse Aham, tipo, né? exatamente, exatamente. Alguns Então, produtos foram lançados, teve uma onda grande nessa linha no passado, né, de produtos com essa alegação. Então a gente fez bastante trabalho há sei lá, uns 5, 6 anos atrás, nessa linha. e só para talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não saibam, mas acho que é legal comentar, né, que esse teste ele não existe à toa. Ele serve para dar o embasamento para aquela comunicação que tem na sua embalagem ou na sua propaganda, na sua divulgação de produto, porque tudo que você coloca ali tem que ter um embasamento técnico forte, porque senão as empresas concorrentes e quem se sentir lesado por aquilo pode recorrer e a empresa pode ter que pagar uma multa se ela estiver colocando aquela É, comunicação ali sem nenhum respaldo, né? exatamente. Em órgãos que nem no Brasil, o CONAR pode ir para cima da empresa Isso. para pedir uma justificativa, até ter um problema sério, até governamental de legislação, né? Se tu não explica. E uma coisa também que eu aprendi muito com um grande mentor que eu tive dentro da empresa sobre alegação de claims, eu até dividi isso com a Tati também em off, é que em alegação de claims, tudo é bem subjetivo, né? Então, tu Sim. geralmente não encontra uma resposta pronta, até se tu vai ler as metodologias da ISO, da STM, da ABNT também no Brasil, que recentemente foi publicada, tu vai ver que ele não te fala até, sei lá, quantos panelistas tu tem que usar, se tu usa consumidor, se tu usa teste analítico em laboratório. Então, é muito tu desenvolver uma história bem embasada a partir do teu conhecimento técnico, né? E dependendo da Exatamente. criticidade do teu claim, procurar uma validação externa de algum laboratório de universidade, algum ente externo que diga assim que a tua metodologia é válida, né, para aquela alegação. Para Então, evitar questionamentos o máximo possível, né? porque assim, o que mais tem em alegação de claims é a área cinza, né, Tati? Tu não, Sim, às vezes é tatear no escuro, assim, até que tu consegue desenvolver alguma coisa que seja razoável. Então, esse meu mentor, como eu estava dizendo, ele sempre dizia para mim, Renata, independente do que tu faça, tu tem que ter uma justificativa forte para o que tu tá fazendo, né? sim. Tem que se embasar bem e se preparar para defender o teu método com unhas e dentes. Então, é isso que a gente faz. E muitos métodos publicados até pela União Europeia, assim, a gente fica muito feliz que foram baseados em desenvolvimentos que a gente fez internamente, Olha que que legal. depois viraram métodos oficiais. Olha que interessante. Muito legal. Sim. Participar disso, né? Que É, honra. não, esse que foi publicado até a minha participação foi mínima, mas assim, se tu saber que a tua empresa tem esse know-how e essa referência, né, e Sim, essa seriedade para tratar das coisas é uma satisfação muito grande, profissionalmente falando, de tu participar disso tudo. com certeza. Com certeza. Ô, Rei, ó, olha só, é uma categoria que eu particularmente não tenho muita afinidade, nunca tive a oportunidade de testar. Então, eu queria saber o que que você avalia nesse tipo de produto em geral? Quais Nossa, atributos são importantes ali? nós temos Não em sei. painel descritivo, Tati, nós temos uma lista para todas as categorias combinadas, que chega a uma casa de 200 atributos, mais ou menos. Uau. Entre atributos de mecânica, por exemplo, a força que a pessoa faz para tragar um cigarro eletrônico, ou atributos de gosto e aroma, né? Diferentes tipos de tabaco têm diferentes características de gosto, então é importante mapear tudo isso e ter um painel que consiga detectar essas diferenças. As sensações mais táteis dentro da boca, no nariz, então tem uma infinidade. Então, para cada projeto, a gente tem mais ou menos um questionário fixo para cada categoria, mas para cada projeto a gente acaba adaptando um pouco de acordo com o objetivo daquele projeto específico. Mas é uma infinidade, infinidade.
Então, É um são, assim, exemplo, né? sumarizando, assim, bem, né, a grosso modo, sem entrar em muito detalhe, são atributos de mecânica, que a gente chama, que é realmente o esforço que a pessoa faz, né, a quantidade, a nuvem, que a gente chama em cigarro eletrônico, que é gerada, o volume dessa nuvem, atributos de táteis, como eu falei, e atributos de gosto e aroma. Muito legal. E como que você vê a importância da sensorial aí dentro da empresa? Quão essencial ela é e como que é a relação da sensorial com outras áreas? Você tem relação, por exemplo, com P&D, com marketing, com qualidade? Sim, a gente faz parte da estrutura de suporte para P&D, né? Nós, como eu te falei, a gente é um parceiro estratégico muito importante do departamento, então a gente trabalha muito junto, são dois times separados, mas é uma coexistência, assim, né? Um não vive sem o outro. Eu preciso entender o que o Pro-Developer, né, o desenvolvedor de produto, colocou lá dentro para, de alguma maneira, correlacionar isso com o meu resultado sensorial e gerar um insight que vai ser útil para ele, que ele consiga fazer uma modificação de produto que vai gerar algo mais próximo do objetivo que ele colocou no começo. Então, é uma coexistência. Marketing, de novo, até assim, fazendo um comentário até bobo, né? Mas assim, de entender qual é o market share daqueles produtos, né, que tu tá avaliando. Como faz sentido tu fazer a tua, se tu tem lá, sei lá, tem um set de algum mercado específico, sei lá, 30 amostras que tu tá avaliando. Como essas amostras se dividem no mercado? Quais comparações sensoriais faz sentido tu fazer ou tu não fazer, né? O que é comparar laranja com laranja ou o que é extrapolar muito? Né? Quais grupos de consumidores aqueles produtos atendem? São consumidores que procuram novidade, né? Então, tu trabalhar com um produto que usa mentol, que é amplamente usado na nossa indústria, não vai satisfazer um consumidor que busca novidade, ele vai querer, né, outras coisas. A gente trabalha também aqui no departamento global de sensorial, muito junto com packing, né, com toda a parte de embalagem, para entender cada vez mais como a experiência sensorial e a experiência visual se conversam, né? Então, às vezes, usar até os teus painelistas para te dar um feedback, claro que não com toda a substanciação e o impacto científico, mas pelo menos para te dar um direcionamento se aquilo faz sentido ou não, se aquela cor faz sentido ou não, para de repente levantar uma bandeira para o departamento de PAC e dizer, cara, investiga melhor isso, porque aparentemente uma coisa não está conversando com a outra, né? O produto tem gosto de laranja e a tua embalagem é roxa. Né? Sim, com certeza. Então é uma área que permeia todas as outras, né? Pelo visto. Exatamente, exatamente. Toda a parte regulatória também a gente tem que estar muito, muito Uhum. conectado, porque tem produtos que são legais em um país e não são em outro, então, que são regulamentados, né? Então, tem painéis que podem avaliar algumas categorias e não podem avaliar outras. E isso, esse cenário regulatório é bem dinâmico, então tu tem que estar muito alinhado. E eu acho que isso para alimentos também deve ser algo semelhante, né? E cosméticos. Então, tu tem que estar muito alinhado com legislação para acabar não colocando a tua empresa em risco, né? Por negligenciar isso. Então, a gente tem que estar sempre em contato com esses caras e aplicar muito o que eles recomendam, né? Não ter ideia. Com certeza, com certeza. E nesse tempo todo aí, quantos anos você tem de carreira já em sensorial, Rê? Em sensorial, eu tenho 6 anos. Uau. E na E empresa que eu nesses, trabalho, eu tô há 15. nossa. E Entreguei a nesses, idade. é, dá para fazer as continhas, hein? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses 6 anos, qual foi o teste mais desafiador que você fez? Ai, um teste que para mim sempre é complicado é dominância temporal de sensações. Porque até tu fazer o teu painel entender o conceito do teste, né, que é difícil,
É complicado. É um teste que te dá resultados super valiosos, né? E tu pensar que o produto, né, cada tragada, cada momento do consumo que o consumidor tem, ou o painelista tem, vai mudando, né? Não é uma coisa estática. Então, para a gente é muito importante entender essa dinâmica do consumo e do como o produto muda. Só que fazer o teu painelista entender que é a sensação mais dominante, não necessariamente a sensação mais forte, né? E daí depois tu acha que o painelista entendeu, tá, beleza, ok, vai ser lindo, né? Aí tu roda o teste, faz os resultados, né? Faz análise estatística e olha para aquilo e pensa, ai, não, não deu certo. Eles não entenderam. Não entenderam. Então eu tento usar muito o MAT, né? Que é os atributos múltiplos, e acabar indo pela intensidade e tentar fazer, né? Responder as perguntas que eu tenho usando o MAT mais do que o TDS, porque é um É pé um no saco. desafio. Mas agora seu painel já está treinadinho ou não ainda? Para te falar a verdade, eles nunca chegaram lá. Não, nunca pude dizer assim, nossa, TDS agora é a Agora metodologia, os foi. caras estão, né, super alinhados mas Uhum. não rolou, Olha. não rolou. A Claudimara está comentando aqui que trabalhou com TDS em bebidas de café extraídas a frio e que adora essa metodologia. É uma metodologia linda, linda. Ah, olha só, mas a repetibilidade do painel é de chorar, ela tá É, falando. é muito, muito subjetiva. Não é subjetiva, a metodologia não é subjetiva, mas tu vai fazer isso entrar na cabeça dos teus painelistas, né? E eu sempre falo que eu tenho saudade da minha época de química, de trabalhar em laboratório de química, porque eu tinha instrumentos, né? E eu digo que a pior e a melhor parte de sensorial são os painelistas, Ah, é porque verdade. sem eles tu não consegue fazer nada, né? Precisa ter os painelistas para trabalhar. Mas, gente, eles ficam doentes, eles, né, ficam tristes, eles têm problema, eles têm reunião, né? Eles São faltam ao pessoas, né? trabalho. Essa vida. E daí tu tá ali com o teu N do teste super, super justo, e daí um cara Uhum. resolve tirar férias. Não. Aí tu fala, ai meu Deus, é lógico, né? São seres humanos, não são máquinas, mas. Ai, eu tenho saudade às vezes dos meus cromatógrafos. Olha, eu não sei a sua percepção, né? E a da Claudimara também, de outras pessoas, se eles quiserem comentar. Mas a minha percepção em relação a essas novas metodologias é que são muito legais, são interessantes, mas para serem usadas em grande escala, elas ainda têm que evoluir um pouquinho, né? Uma vez eu fiz um trabalho bem interessante correlacionando. TDS também é meu amor e meu ódio para essa metodologia, né? A gente fez um TDS para uma determinada categoria no aftertaste, né? No pós-gosto do produto. E a gente correlacionou isso com dados de consumidor para entender qual Uhum. tipo de característica de aroma e gosto. Ai, desculpa. Oi, tá me escutando? Oi, tô. Oi, caiu aqui um pouquinho. Acontece. Mas para saber quais características de aroma e gosto eram mais importantes e impactavam mais o liking do pós-gosto do produto, né? Uhum. Então, é, é uma metodologia super, super útil. Sim, mas ainda não ainda não tem como você trabalhar só com elas, né? Se Não, você for usar elas, você tem que usar ali as metodologias clássicas para fazer uma correlação, porque só elas ainda não te trazem o direcionamento que você precisa muitas vezes, né? exatamente, exatamente. E eu acho que às vezes tem um buzz em volta de uma metodologia nova, todo mundo quer usar aquilo, que nem, ai, sei lá, ai, aquela mapping que a gente vai agrupando as amostras, sabe?
Às vezes tem um produto que tem um carry-over super alto, né? Tu não consegue fazer mapping com 12 amostras, que é o mínimo que tu precisa usar para ter alguma relevância estatística. E, né, e daí vai, que nem eu estava te falando, das adaptações. Cara, isso faz sentido para minha categoria de produto? Tem como aplicar essa metodologia? Aí eu acho que tá o teu conhecimento técnico e o teu conhecimento do teu produto, que é muito importante, para fazer um juízo de valor, né? Saber o que tem fundamento, o que não tem. Com certeza. Porque às vezes chega, né, um gerente de departamento que muitas vezes não tem o conhecimento sensorial que um cientista tem e vem, porque eu li essa metodologia, porque eu, né, vi, aí tem como a gente aplicar, daí tu olha e pensa que você tem que dar uma resposta educada. Eu não posso dizer, olha só, não vai rolar, não. Continua lendo aí, depois tu me volta com a tua opinião, se isso se aplica ou não se aplica. Não, acontece muito, né? Muitas vezes as pessoas vêm e chegam, eu queria aplicar a metodologia X nesse produto, mas qual que é o objetivo do seu teste? Sim, e como a gente trabalha com várias categorias, né? E daí daqui a pouco alguém vem e diz assim, mas em cigarro eletrônico eles estão usando essa metodologia, por que eu não posso usar para esse produto que aquece o tabaco? Não, porque não dá, por essas razões técnicas. Então eu acho que isso é muito, como a gente falou no começo, da análise sensorial, isso é uma coisa que ainda tem muito o que se desenvolver e o que ser respeitada como ciência, sabe? E eu acho que isso, de uma maneira ou de outra, está nas nossas mãos, de conseguir juntar todo o conhecimento que a gente conseguir e defender essa ciência dentro das organizações, das universidades, para cada vez mais, para a nossa, né, geração seguinte de cientistas sensoriais, gerentes de painel, terem uma vida um pouco mais fácil do que a gente tem. Sim, e já evoluiu muito, né? Se a gente for parar para olhar, já evoluiu demais, mas ainda tem muito espaço. Exatamente, isso que é o legal, né? A gente tem muito espaço para crescer, para aprender, para se desenvolver. E para quem estiver nesse comecinho, para quem estiver empolgado para começar a ir numa área nova, numa área que tem um super potencial para frente, que dica que você daria? Estudem. Estudem muito, leiam muito, não tenham medo de estatística, porque isso é um diferencial, né? Muita gente não sabe, então quem sabe, quem consegue aplicar, quem entende, já tem um diferencial de saída, né? E façam perguntas. Eu acho que se tu ficar achando que tu vai entender as metodologias sensoriais, a estatística, e não entender o produto que tu tá aplicando, também, né, o teu conhecimento é vazio, porque tu não consegue transformar todo o teu conhecimento em um insight de negócio, porque tu não consegue quebrar aquela barreira, né? Então, eu acho que as minhas dicas identifica as pessoas que podem te ajudar dentro da tua organização, né, que tem conhecimento de produto, de sensorial para aquela categoria de produto. Estuda, né, tem muito livro que tu consegue PDF online de graça de sensorial. Tem vídeo no YouTube explicando como usar o XLStat para fazer planilha. Se tu quiser aprender a usar o R, tem assim uma infinidade de cursos online de graça. Então aproveita essas plataformas, o investimento não é grande, é só ter força de vontade e senso de oportunidade. Com certeza. Super importante mesmo. E por favor, continue estudando, porque a gente precisa muito de profissionais qualificados nessa área. Muito. Sim, demais, demais, demais. Queria super agradecer sua presença hoje aqui. Foi muito interessante conhecer esse outro lado da sensorial, né? Ter essa outra visão de produtos diferentes, de produtos que às vezes a gente não tem a oportunidade de saber como são avaliados, como são desenvolvidos no dia a dia, e ter essa visão também de fora do país, né? De como isso funciona fora daqui. E ver que o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, né?
Com certeza, muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido útil, que seja útil para as pessoas que assistam depois esse vídeo. E uma honra participar, sou uma grande admiradora do teu trabalho. Obrigada, Rê. Super obrigada. Bom, por hoje fechamos. Obrigada a você, Tchau, obrigada obrigada, pelo pessoal, por convite. terem acompanhado e até amanhã.